Fica as bandeirinhas pra mim, por favor. Nunca assisti esse vídeo show de Roda Viva. Esse formato eu tava falando, eu gosto muito, mas eu acho que ele tem uma falha. Tipo assim, eles têm as bandeiras verdinhas e as bandeiras vermelhas. Quando eles concordam com a pessoa, eles levantam a bandeira verde. Mas isso é só tipo uma métrica, só pra poder no final do debate você ver quantas pessoas foram bem, assim. Porque tipo, essas bandeirinhas vão acumulando, quem tiver mais bandeira no final até ganha tipo um debate de 10 minutos, que é um outro vídeo. A vermelha, as pessoas levantam quando querem tirar o debatedor. Se metade das pessoas, acho que são 20, né? Se 11 pessoas levantarem a bandeira, essa pessoa sai trocada. E aí entra uma outra, e aí o tempo total, 20 minutos. E aí vai descendo o tempo, quando levanta... Nosferatu vai debater, hein? Quando levanta, o tempo para e aí entra outra pessoa. Aí tipo os do contra falam tipo, não, esse não, exatamente. Só que tem uma falha pra mim que é muito gigante, que eu acho que desfavorece o debatedor, o convidado, tá ligado? Que eu acho que ele já tá na desvantagem por ser 1 contra 20, meio óbvio assim. E o fato deles terem o controle do tempo, totalmente, o que acaba acontecendo é que eles levantam as bandeiras vermelhas quando ele começa a falar. Então a pessoa vai, fala, dá todos os argumentos. Quando ele entra e começa a contra-argumentar, eles levantam a bandeira vermelha porque vai cortar o raciocínio dele, vai entrar uma outra pessoa que vai falar uma outra parada. Então eles controlam muito o tempo. Eu acho que quando trocasse a pessoa, quando eles levantassem a bandeira vermelha, ele tinha que ganhar tipo uns 20 segundos no mínimo, uns 20 ou uns 30 segundos. Só falando sozinho. Ele olha pra câmera, blá, é tipo assim, a oportunidade dele de ter palanque. Esse é o custo. Se você não quiser dar esse tempo pra ele, você tem que deixar mais a pessoa ali, tá ligado? Ele tinha que concluir o raciocínio, exatamente. Foi votado, mas ele vai até o final. Ele tem que ganhar. Essa, eu acho que é a única vantagem que ele teria. Eu acho que o próximo é o Nosferatu, Minha rapaziada. segunda afirmação é: pessoas trans precisam de cota pra entrar nas universidades. Não, ok. Eu falei que ele tá indo nos territórios dos caras, mas tô começando a entender que ele é, tipo assim, que a principal bandeira política dele é da causa LGBT, né? Não, se bem que aqui ele fala de privatização e bilionários. Quem defende segurança de verdade... realmente, um pouco também, tudo bem. Eu acho que esse das pessoas trans talvez seja um debate mais interessante, mas eu também acho que esse tema das cotas... Vou retirar, tá bom? Um beijo, um abraço. Um beijo, obrigado pela participação. Gostei muito de te ver aqui. Vou tentar voltar a fazer, tava falando mais cedo disso e vou postar esse VOD também inteiro, assim. Eu quero gostar só, tipo, sem editar muito, que era o que tava me travando. Beijo, obrigado por participar. E, enfim, eu acho que esses temas de cotas e de ideologia de gênero... tava brincando por causa do assunto pra não ficar de look. Tá, beleza. Tá ótimo. Cara, eu tava até falando também quando eu abri, eu vou parar de ver essa parada tipo assim, de número e de coisas. Eu vou fazer mais pra me divertir agora, assim, porque eu já percebi que vai ter que ser uma coisa do meu tempo livre. Então essa parada de tipo assim, ver quantas pessoas estão entrando e tudo mais, eu tô mais pedir para as pessoas entrarem e ficarem de lurk assim, tipo, obviamente ajuda pra caralho. Mas eu tô mais curtindo de interagir com vocês e tá por aqui, tá sendo bem legal hoje. Enfim. Acho que entra muito no território que eles têm muitos argumentos, mesmo que esses argumentos sejam falácias, no debate isso não necessariamente vai ficar claro pra todo mundo, assim, vai ter gente que vai acreditar. E aqui o fantasma da ópera está pronto pra ir, mano. Esse moleque precisa pegar um sol, ele precisa sair do LOL, mano. Esse moleque tem que sair do LOL. Olá, meu amigo, você é incrível, você é a melhor pegada, só se diverte. Quando parei com isso foi bem melhor. Pois é, você é incrível também. Vamos fazer coisas junto, que a gente já tava conversando, já reagir uns bagulhos juntos, assim, acho que agora vai pegar legal. E vai ser muito divertido. Olha o Gasparzinho, mano. Pronto pra sair. Tá pronto pra dar o bote. Mas eu tenho quase certeza que quem vai ser o Robotnik. A partir Essa mulher tem que mesmo não, ela é muito porra, ela dá raiva. momento que basta a autodeclaração da pessoa para que ela seja considerada. Tem que... eu não consigo. A partir do momento que basta a autodeclaração da pessoa para que ela seja considerada um transexual, é uma vaga inócua. Eu tô reservando uma vaga para nada. Porque alguém pode chegar e falar assim: não, eu sou transexual.
basta que a pessoa afirme isso. Então, Mas é não uma acho que tem vaga maneiras de você controlar isso, de você pedir critérios, Vamos você machucar, discutir, porque segundo- todas as faculdades segundo que o Supremo aprovaram... Tribunal Federal, não, meu amigo. Não, é porque todas as... Mas o Supremo Tribunal... Segundo decisões do Supremo Tribunal Federal, STF, o reconhecimento da identidade de gênero é um direito fundamental da pessoa humana. E basta a autodeclaração para que alguém seja legalmente reconhecido como transexual ou travesti. Em 2018, o STF julgou a ação direta de inconstitucionalidade e decidiu que pessoas trans podem alterar seu nome e gênero no registro civil sem a necessidade de cirurgia, laudos médicos ou autorização Federal, mas as judicial. universidades Segundo que o Supremo aprovaram o Tribunal sistema de Federal, cotas, basta que eu me todas elas afirme algo criaram para que você bancas de seja identificação. obrigado. E- Que nem no caso de cotas para pessoas negras. Porque, Aí por é exemplo, uma uma pessoa, tem discussão muita gente que diferente, mas entra no na começo- universidade no começo era só uma reservando coisa que são não, pessoas no brancas. começo isso Aí era as só universidades elas criaram Caralho, mas aí bancas... você pode falar isso de qualquer coisa que funciona na humanidade, assim, tipo assim, não, tudo bem que agora tá funcionando, mas no começo não era bem assim. de autoidentificação. Apenas Autoidentificação. autodeclaração. Segundo o Supremo Tribunal Federal, basta que eu me declare uma mulher Não, para mas que você segundo me as trate como universidades, mulher. você, para entrar numa Só universidade que o que que vale aprovou o mais, sistema de uma reserva de regra vagas... infralegal da Não, ele tá falando universidade das cotas ou para pessoas o trans. Supremo E daí Tribunal as Federal? nossas universidades embasadas e Se o em Supremo respeito à Tribunal decisão do Federal Supremo Tribunal determina Federal... que basta a palavra da pessoa para que você seja Não, 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 condicionado não, a não respeitar a determina, não. pessoa como transexual, Tem que respeitar então a questão isso que para... basta. Mano, ele não consegue, ele fala pra caralho, mas ele não fala nada com nada, assim, tipo assim, ele fica... Não é que ele não fala nada com nada, mas ele não traz dados concretos, né, nem questão de números, dados no sentido de, tipo, basear a argumentação dele, ele só fica, mas aí qualquer um pode chegar e falar, aí ele fala, não, mas a gente não pode pensar em mecanismo, não, tá bom, mas aí também, de acordo com o STF, qualquer um pode só chegar e falar, e fica repetindo essa parada, essa coisa meio, tipo assim, não quer levar em lugar nenhum, tá ligado? Tudo bem, querido? Como Tudo você bem, chama? deputado Cortez. Meu nome é Gessé, tenho 16 anos. 16 16 anos. Pô, chegou. Pô, agora tá foda, hein? Comecei a me envolver com política mais ou menos na sua idade. Eu acho Parabéns. bacana ver jovens Legal, engajados. Que legal. Deputado, vamos fazer o seguinte, É. eu falo minuto 30, você fala minuto 30 pra não ter essa interrupção que teve um no outro. Discutindo. Tudo bem, Mas- deputado. Caralho, Mas eu olha esqueci. só o Vamos lá. moleque cheio Deputado, de eu também sou um marra. funcionário público, eu trabalho na Assembleia Legislativa de São Paulo também. com quem? Sou estagiário do deputado estadual Tanís Coimbra. Ah, ele é no É, mesmo corredor que a no gente. mesmo corredor. Inclusive, o senhor não tem essa simpatia toda lá na Lesp, Nossa, não. eu O sou tão senhor, pelo simpático. contrário, é bem cara pra cima e em pé. Mas, senhor deputado, Eu a só gente tá falando perguntar. aqui no tema de cotas, né? Acredito Próxima que o vez que eu senhor... for, eu vou te dar um abraço. Acredito que o senhor... Eu não quero seu abraço. Acredito que o senhor defenda muito o sistema de cotas. O senhor defende cotas também, acredito, por meritocracia. O senhor foi o deputado estadual menos votado do estado de São Paulo. Defende Então, por que o cotas senhor por não abre uma meritocracia. emenda, um projeto de lei para o senhor dar... Já mataram com Mine com mod, foi... Cara, não sei se chegou a morrer, não. Eu acho que só já tá, tipo, fraco, mas ele ainda existe o mapa, tá com os bagulho. Adolescente putaço. Mano, esse adolescente é muito engraçado. Ele tem 16 anos, ele tem a cara do LoL, mano. Eu não tô nem julgando, porque eu era a cara dele. Ele parece muito comigo, adolescente, inclusive. Mas não de jeito, pelo amor de Deus. Mas ele... É engraçado, porque ele fala... Tipo assim, ele falou pro Jones Manuel... Não, até porque eu e você seguimos caminhos muito diferentes. Tipo assim, que caminho que você seguiu, cara? Tu tem 16 anos, tu nem viu a porteira do caminho ainda, tá ligado? Tu tá muito perdido no pagode. De graça. Acho que a mãe deixou ele de castigo. Não, depois de um debate desse, pelo amor de Deus. Esse aqui é um amigo dele. Ele tem 17, esse aqui atrás. Aqui é a sombra, o encosto no ombro dele. Fala do Olavo de Carvalho. Fala do kit gay. Vaga para pessoa trans que ficou abaixo do senhor. Você não acha muito hipócrita da sua Não parte? tem nada a ver. Eu acho que tem nada a ver, Não porque faz quando a sentido, gente tá fala falando de ação cotas... afirmativa para as pessoas entrarem no serviço público. Não, mas você fala isso porque o senhor é deputado e não estudante. Não, quando eu entendo a universidade através de cota de escola pública. Pois é, mas Também. o senhor E eu fosse... acho que pessoas Pois que é. por conta da sua Sabe por identidade quê? de gênero, Porque pessoas elas igual o não, senhor, não têm a mesma pessoas igual o oportunidade de senhor fazer um ficam na vestibular, mamata a elas vida também... inteira do governo e se não fosse pela cota não, Não, conseguiria não. nenhum cargo Não, público, não, porque o não, senhor não, eu mesmo não falou precisei que de cota entrou... pra Nunca foi no ser eleito. Enem. Mas Primeiro você- de tudo, que ele você não tem foi- idade pra ter feito o Enem. Com todo respeito, não é que ele não pode opinar, tá ligado? Mas é porque ele tem que entender que ele tá nesse lugar. Ele não fez o Enem ainda. E quando ele fizer e ficar em 120 mil, ele não vai ter como, entendeu?
menos... Por conta da sua pauta. Não é Sim, e questão de com cota. menos orçamento de campanha. Então acho que a gente podia fazer cota para as candidaturas pobres lá na Lesp, que Tudo não bem. tem financiamento Então faz de assim, empresa, vamos de fazer o grandes seguinte, partidos. senhor deputado. Aí, beleza, Senhor a deputado, política ia ser senhor muito melhor deputado, se a fica gente tivesse gente que tranquilo. não precisa Fica gastar 100, 200, tranquilo. 300, 400 Tudo mil reais bem, pra senhor se eleger. deputado. Mas No é, meu pois é caso. porque o senhor fez isso porque o senhor não tinha Você muito não nome. acha? Agora o senhor fez nome, o senhor vai pegar bastante Não por verba. Isso, não por isso, é porque eu acho Senhor que não precisa gastar, deputado, a gente não precisa de senhor dinheiro para deputado, defender além as disso, nossas o senhor como uma propostas. pessoa... Infelizmente, as o pessoas senhor não como uma elegeram. pessoa... Já que o senhor fica sem o tema, o senhor como uma pessoa do Não, você PSOL, que é do acredito tema, não, você não tem perguntou tema em nenhum de- eu momento. falei Eu estou cotas falando pra de universidades. cotas. Aí você falou se eu não deveria deixar minha vaga Porque quando a pra gente pessoas fala trans. de cotas, a gente fala de cotas de modo para universidades, foi o que você relatou, mas cotas, até onde eu sei, a gente pode usar para qualquer cargo público. Não, mas daí O senhor você não me concorda? perguntou, eu falei, eu entrei na universidade através de cotas para escola pública. Você é contra cotas raciais para escola pública? Sou contra. Você acha que estudantes de escola... Você estuda em escola todo respeito, particular? Pública. Pública? Pública. Você acha não é que escola- contra nem a favor de nada, você tem 16 anos. Não, tô brincadeira, mas é porque, cara, dá muito nervoso, porque, tipo, é óbvio que ele pode ter assim, as opiniões e as paradas dele. Mas é que, tipo assim, não tem, você não pode ter, tudo bem que você tem todos os temas, mas com 16 anos, essa certeza, ela não tem nenhum tipo de lastro, tá ligado? Tipo assim, é muito engraçado ele fazendo a escola, tipo assim, estudando numa escola particular de ensino médio, falando, tipo assim, debatendo com um deputado, tá ligado? Um cara estudado no assunto, que realmente tá fazendo as paradas, falando, tipo assim, não acho que deveria ter, e foda-se, eu não acho, eu tenho essa opinião muito baseada no vídeo do Mamãe Falei que eu assisti. Escola pública e escola particular elas têm as mesmas condições? Não tem de as mesmas ensino? condições, mas a gente entra num critério de... eu não sou a favor da cota social, eu sou a favor que melhore o ensino público. O senhor, como deputado Eu estadual, também. devia tentar melhorar. Mas o deputado E até que você lá, trabalha, ele foda-se. votou no ano passado num projeto de lei para tirar 5% da educação E pública. o senhor que fica 10 votando a bilhões favor, a e o senhor menos? que fica votando a favor para Mas você aumentar acha o que preço com da 10 carteirinha dos bilhões- estudantes. Você com 10 bilhões a menos Ah, e o senhor? para a Não, educação, você acha que ela se torna melhor? E o senhor? E a Não, mas na Unis? prática, E você a acha Unis? que a gente E deveria a Unis, que é cortar um 10 bilhões Senhor de deputado, reais das a nossas Unis escolas? é um universidades? movimento que só tem ferrado as escolas A quem? até hoje. O movimento Unis. O senhor, como deputado, deve conhecer. Ah. E o senhor, até onde eu lembro, foi contra o projeto para acabar com esse negócio de estudante ter que pagar R$ 45 por Isso não carteirinha foi de nem estudante. votado. Ai, mano, Não, esse mas moleque, eu vou evitar falar dele, porque ele tem 16 anos. isso entrou em Não foi debate nem e eu votado. lembro muito bem que quando o tenente Coimbra atacou o senhor saiu com o rabo entre as pernas e foi pro seu gabinete. Quando? Porque agora nem que você falou não tá comigo. com outros Esse adolescente parlamentares... tiltou o deputado. Mano, tá me tiltando, eu não tô nem conseguindo falar porque eu tô sempre me voltando. É um adolescente. É um adolescente de 16 anos que eu não vou esculachar em live. Porque, caralho, meu Deus do céu, você não tá no chat do Valorant. Você não está no chat do LoL. No Discord com os teus amigos, debatendo se tem cota ou se deveria ter cota ou não, jogando Minecraft. Desculpa. Que você não tá com outros parlamentares, fica tranquilo que vai ser mostrado. Enquanto o senhor não tá Pode com mostrar. outros parlamentares, o que o senhor Agora faz? eu estou perguntando. O que o Seu senhor faz colega, com os que é meu parlamentares? colega também Tudo bem. parlamentar, ele votou para você reduzir 5% do investimento mínimo obrigatório na escola pública onde você diz que estuda. Você acha que isso melhora ou piora a escola? Tirar Eu dinheiro acho- da educação. Você foi votado. Obrigado. Jessé. Estudar, Jessé. Isso aí é a única Ele tá partindo só pra ataques pessoais com ele. Porque ele é adolescente, ele não sabe debater, ele não tem como debater políticas Isso é públicas, ele não amargura. sabe o que é. Pra ele, política pública é gastar o mínimo possível e acabar com os transgêneros nas universidades que estão roubando o dinheiro. É o cria do Mamãe Falei, né? Exatamente. Ele já é talvez até do cria, né? Só que aí eu já não conheço, porque desde a época do Mamãe Falei MBL, graças a Deus, essa linha foi pro esgoto e agora realmente só tá lá no esgoto. Mas não vejo mais tão em alta. Pelo menos não chega mais em mim. voltou, Gabriel. Tá que pariu. Se existe um tribunal pra definir O tribunal. se a pessoa sonho. é trans ou não é, igual existe um tribunal. existe. E se existe, se for existir, porque há de Não haver um vai critério. existir. Tem que haver um critério. Tem que haver um critério. As bancas das universidades, que nem existe a banca para identificar se a pessoa ela Tá de certo. fato é negra ou não. Eu vou te falar uma coisa, deputado. Você acha que é errado a Eu banca s- para identificação racial? Vou responder agora. Você Eu acha que é sou branco demais pra ser considerado negro, Sim, negro demais pra ser considerado branco. sim. Tá certo? É um enorme problema. Então vamos lá. Então vamos O deixar colorismo. vamos deixar uma coisa aqui bem clara. Uhum. Tá? A partir do momento que a gente cria essa relativização, e esse é a pauta fundamental, o problema, tá, de enfiar uma cota trans, é a relativização do que é trans. O que é uma mulher?
É uma pessoa, cara, muito particular de cada pessoa. Defina uma mulher. Não, é muito difícil você definir. Defina uma mulher. Não é não. O que é ser homem pra Não, você? não, defina uma mulher. Uma mulher. O que é uma mulher? Eu acho engraçado, sei lá, pensando se ele estiver falando, tipo, a dúvida genuína. A dúvida genuína. Eu, quando perco a memória e... Enfiar uma cota trans é a relativização E do não que é lembro trans. mais de O que é nada. uma mulher? É uma pessoa, cara, muito particular de cada pessoa. Defina uma mulher. defina a mulher. Caralho, cara. É difícil você definir a Ué, identidade de cada não é pessoa. não. O que é ser homem pra Não, você? não, defina uma o que mulher. significa Não. ser homem pra Por que você? você tá- Mas peraí, o deputado... Porque essa é a questão que eu quero saber, porque Guilherme, não dá pra você Guilherme, resumir uma por questão. favor, Guilherme, Pra você, seja ser homem ou coerente. ser mulher é uma genitália. Agora, um dia você tava lá na Assembleia e você falou o seguinte... Coerência. Você Eu tô estava te- na eu tô te- Assembleia Cara, vai pra e você falou, Assembleia, eu ele é sou deputado homem, já, ou por ele só ser fica- homem... O que é uma mulher? eu O que fiz- é uma mulher? Você, O que é uma quando mulher? tava na O que Assembleia, é uma você mulher? disse para as Você pessoas que é uma que ser mulher? homem uma série de coisas. Você Então, como você quer que a gente resuma o Não gênero da... está vencendo as alegações de incel, com todo respeito. Pô, não está conseguindo vencer as alegações. Guilherme, vamos lá. Então Não vamos é? lá. Então vamos Das lá. duas, uma. Eu Ou posso falar? você acha que ser Deixa eu homem falar. significa Deixa eu você falar. sofrer... Você falou assim, Veja bem, ser homem, você o está que nos você piores tá fugindo do postos e tal. assunto. Ou você Uma precisa, ou você retórica quer reduzir triste. isso a genitália. Você foi votar. Já é sexy cagando de rir. Vi um meme no YouTube Shorts muito engraçado. Chegou ela, eu queria que ela fosse, tava com saudade dela já. Tudo bem, minha querida? Como Gui, você mano, chama? que momento começar a falar de Gui. Muito prazer, Tami. Quantos anos você tem? Eu tenho 29 anos. Ah, que legal. Temos quase a mesma idade. Muito obrigada. Vamos lá. A gente tem quase a mesma idade, muito obrigado. Eu faço muito isso, dou a resposta errada dos negócios que eu tô Eu tenho nervoso. 29 anos. Ah, que legal. Temos quase a mesma idade. Muito obrigada. Não, tá bom, meteu um legalzinho ali, mas muito obrigado por ter quase lá. a idade engraçada. Eu tenho muita dificuldade de entender a necessidade de cota trans, porque não vejo uma dívida histórica com relação à população trans. Não vejo que a população trans é cognitivamente incapaz ou menos capaz do que qualquer outro. E essa justificativa de, porque eles têm dificuldade de se enquadrar no mercado de trabalho. Desculpa o palavreado aqui, mas o gordo também tem dificuldade de se enquadrar no mercado de trabalho. Desculpa o palavreado, mas o gordo... Eu não tava esperando. Achei que ela ia... Caralho, eu levei até um susto. Achei que ela... Desculpa o palavreado. Mas vai tomar no cu, né, Guilherme? Porra, tá de sacanagem. Que menina é essa, cara? Ela apareceu bastante no do Jones. Ela, inclusive, foi a pessoa selecionada a ter a pergunta... A pergunta não, o tempo individual com ele e tal. Coisas que eu peguei da lore dela. Ela acho que ela se formou, ou está se formando em História, numa universidade que acho que é a Cruzeiro do Sul. E aí, a parada é que ela fala que ela faz História e ela é discriminada pelo resto dos alunos por causa de Direito. O que eu acho que deve acontecer. Não deve no sentido de tem que acontecer. Eu acho que provavelmente isso acontece mesmo. E aí eu não vou entrar no mérito se isso é merecido ou não, entendeu? Mas assim, vocês vão ver um pouquinho da forma, com os argumentos que ela usa. Ela é tipo assim, se o senso comum fizesse História na Cruzeiro do Sul, tá ligado? Senso comum do mais básico, assim, e argumentação meio ensino médio, assim, essa parada de tipo... Eu debato muito bem. Ela tinha que ter feito, seria uma dessas pessoas que postaria aquele TikTok a menina de advogado, quando a pessoa tá se formando, e tipo assim, a menina que discutia na sala agora, tá ligado? Ela é meio que essa pessoa, eu acho. Vamos dar uma olhada nela, ela é engraçada, Muita dificuldade de se enquadrar no mercado de trabalho. A mulher que é mais feia de Desculpa o trabalho. palavreado, mas o gordo. Desculpa o palavreado aqui, mas o gordo também tem dificuldade de se enquadrar no mercado de trabalho. O negro também tem muita dificuldade de se enquadrar no mercado de trabalho. A mulher que é mais feia de rosto, segundo a avaliação do patrão, tem dificuldade de se enquadrar no mercado de trabalho. Então, se a dificuldade de se enquadrar no mercado de trabalho for justificativa para cota, a gente tem que dar cota para muita gente. Não, mas e para muito mais situações. Não, então bem. igualar Bacana que você é a melhor. primeira pessoa que vem debater o tema mesmo e querendo se convencer e não falando só chavão. Então eu acho legal isso. A questão não é a dificuldade de se enquadrar no mercado de trabalho. Vou te trazer um dado. Vamos lá. 72% das pessoas que até o ensino médio elas se identificam como transexuais. E mais uma vez, eu não estou debatendo aqui se você acha que elas têm direito ou não, se você acha que são legítimas. Nem acho que é minha função dizer se elas têm que se denominar mulher, Foi homem, que lançou um cachorro, discurso enfim, mais isso é um problema realista. dela. Não, exatamente. Ela não é desse lugar, ela não tem os talking points
reference points, assim, né? Eu queria achar um termo em português pra isso, mas esses... os pontos já decorados, assim, igual o Gessé, ou esse cara aqui de trás, ou é tudo culpa do PT Casa da TV. Então, ela geralmente é mais senso comum, básico. Ela defende tudo de, tipo, da direita, mas não nesse lugar de, tipo assim, não, mas os gays vão dominar o mundo, e mais nesse lugar de o capitalismo, o comunismo não funciona e o capitalismo é o melhor pra isso, é a forma da liberdade em que você pode ser quem você quiser, e meritocracia, ela tá mais pra esse lugar, assim. Perfeito, cada pessoa ela tem a sua identidade e pronto. Agora um ponto importante, rapidinho. Só pra te dizer, 72% das pessoas que durante a sua vida escolar elas se afirmam transexuais, elas acabam evadindo da escola, não porque elas querem, mas porque... Estudos apontam que a evasão escolar entre pessoas trans e travestis no Brasil chega a aproximadamente 82%, ou seja, 82 a cada 100 estudantes trans não concluem o ensino médio. Caralho! Esse número não se refere apenas à identidade de gênero declarada, mas sim à realidade vivida por pessoas trans em situação de vulnerabilidade educacional. Você sofre bullying. É oficial esse dado. Infelizmente não, mas a gente poderia trabalhar juntos. Se os parlamentares da direita ajudassem a gente poderia ter dados oficiais, mas o governo não quer. Aí isso aí precisa ser de entidades da sociedade civil, que você pode fazer a pesquisa. Agora vamos lá. Sua também. Agora a questão é, quando essas a gente entra na pessoas, questão de criança... elas não têm as mesmas... A questão é, da mesma maneira como as cotas raciais... Criança, eu tô falando de universidade. Criança não tem que ir pra universidade, não. Você fala tanto. Não, mas só pra te dizer uma questão. É que assim, você falou, eu não acho que elas têm menos capacidade cognitiva. Eu Não, velho, ela joga cheio a questão é da mesma maneira como as cotas raciais. Só pra te dizer. Não, mas só pra te dizer uma questão. É que assim, você falou, eu não acho que elas têm menos capacidade cognitiva. Eu também não acho. Da mesma maneira como eu não acho que alguém que estuda em escola pública ou que é negro tem menos capacidade cognitiva. Cota não é sobre capacidade. Cota é sobre as oportunidades ou não que você tem. Que o gordo também tem menos, que a mulher feia também tem menos. Sei lá, a gente pode discutir cada um que o nordestino no Brasil também tem menos. Mas a gente tá Existe falando de populações que têm vulnerabilidades e que daí... É porque, tipo assim, a cota, eles isolam as questões. A cota, tipo, é verdade que o gordo passa por várias questões, só que não necessariamente essas questões envolvem a capacidade dele se manter no ensino médio e a capacidade financeira dele de conseguir ter um estudo de qualidade sem precisar trabalhar. O primeiro ponto é esse. Mesmo que tenha, porque eu realmente não tenho esse dado, mas mesmo que exista esse dado, se ele for apontado num lugar significativo, poderia sim aplicar uma cota nesse sentido, se você percebe essa situação, como foi aplicado com negro e pobre, e pessoas trans deveriam ter. E as questões que atrapalham uma pessoa gorda na sociedade também precisam ser adaptadas e ajudadas para o melhor qualidade de vida delas. Tipo, por exemplo, saindo só de pessoa gorda, mas pessoa gorda tem a questão do banco maior, por exemplo, no ônibus ou no avião, ou então acessibilidade no geral para pessoas PCD. Tipo, essas coisas também precisam acontecer. E essas pessoas que não defendem cota também defendem o fim dessas outras políticas públicas que fazem a vida das pessoas ser melhores e elas terem mais oportunidades. Talvez a forma como melhorar a vida de uma pessoa gorda não seja especificamente com cota para entrar na universidade, mas com coisas que façam com que a vida dela seja mais confortável e mais boa o suficiente para que ela possa seguir e completar o ensino médio dela com algum tipo de qualidade, sendo na escola pública ou na escola particular, assim. Eu acho que, se for o caso da pessoa ser gorda, estatisticamente, ter mais dificuldade de ingressar na faculdade por alguma questão dela ser gorda, seria completamente justo que existisse uma cota para ela, basicamente isso. Isso aí vai impactar na capacidade dela de pressão vestibular. Eu sei que ficou isso ficou no tema anterior, mas eu acho que é importante frisar. Como você está falando da escola, quando a gente está falando de trans na escola e tudo mais, eu não creio que para ensinar respeito, a gente precisa entrar nessas questões de ideologia, ensinando a ideologia. E a gente vê isso nos livros didáticos, não adianta negar porque é fato. Qual livro? O que você viu no livro didático? Eu mesmo já peguei 3 livros das minhas filhas que ensinam várias formas de sexo. É homem com um pipizinho de pauzinho, enfiando um pipizinho de pauzinho no outro homem. Que isso? Não, eu acho que ela tem que aprender. No livro das minhas filhas, primeiro você compra o livro, né? Segundo, que é isso? Qual material? Vários, diversos. Ela é muito disso também, tá ligado? Ela traz pra esse lugar de tipo assim, é óbvio, é assim, e ponto. Ela não traz argumentos, é muito nesse lugar de
Ué, mas tem diversos livros, e foda-se quais são Eu esses mesmo livros. já peguei Eu 3 nunca vi livros das esse. minhas filhas que ensinam várias quê? formas 3 de sexo. livros, É exatos homem com 3 livros das pipizinho minhas de filhas. pauzinho, enfiando pipizinho de pauzinho no Mas você outro não acha homem. que ela tem que ter educação sobre Não, sexualidade? eu acho que ela tem que aprender Mas o ela não vai outro. saber Quem usar uma educa camisinha, sobre ela vai pegar sexualidade é a família, é os pais. Mas tem pais Aí, que não tá têm esse vendo? Aí conhecimento. chega tem Tô pais que falando não de têm os filhos crianças, dentro tô de falando de casa. crianças. E não tem problema nenhum ensinar que ali não é um lugar que não pode ser tocado. Aham. Agora, ensinar que ali também pode entrar um pipi, Mas independente, seja Mas o esses- ensino homoafetivo Aham. quanto o ensino heteroafetivo. Mas você Não acha que deve esses 100 haver. mil jovens Primeiro de 15 a ponto. 24 anos que estão contraindo HIV por falta dessa orientação, eles não precisavam ter esse acesso na escola? Mas falta de orientação, Você não acha com que 7 tem? anos de idade, Tem que você ser acha que papel minha da filha família, aprendendo se com a família 7 não tá anos? foda-se. 9, ela tem 9. Ela Não, mas aprendendo não é com com 9 7, anos não. de idade usar camisinha, ela vai lembrar disso aos 14? Não, eu não estou dizendo que tem que ser com 7 nem Não com vai 10 anos. lembrar, Eu tô dizendo que você caralho. precisa ter essa discussão na escola, que senão sua filha vai ficar desprotegida. Não da forma Não que vai é, saber se da forma proteger, vai se ideológica, contaminar da e- cosmovisão construída por trás. Ela fala muito dessa tal cosmovisão. Eu nunca tinha ouvido esse termo desse usando, mas esse é um dos pontos que ela mais repete. A cosmovisão da esquerda, porque de acordo com ela, tô abrindo aspas quase, de acordo com ela, a esquerda faz tudo certinho. Ela sabe muito bem como falar as coisas malignas por entre os panos e fazerem leis e projetos que parecem muito bonitos e muito legais, mas existe uma maldade por trás dele, existe uma ideia maligna que acontece por trás. Então não é assim que tem que ser, quem tem que fazer é a direita, porque a direita não tem essa ideia maligna. E ela chama isso de cosmovisão. A esquerda cria uma cosmovisão em volta desses temas em que é uma coisa que essa coisa maligna que roda por trás de tudo que a esquerda faz, basicamente. Meus pais nunca me ensinaram isso. Não, e assim, não tô falando que os pais também não precisam ter esse papel, se não podem ter esse papel, é importantíssimo, mas assim, a escola é uma forma de garantir, cara, eu acabei de ver que isso aqui tá tudo errado, né? É uma forma de garantir que todas as crianças tenham esse acesso, justamente como você falou, seus pais não ensinaram, então a escola precisa ensinar para que todas as pessoas possam ter acesso a essa informação. E sim, tem a partir de uma certa idade correta para se falar sobre isso, mas essa idade não é 18 anos. Nunca vi essa forma ideológica. Não, eu te mostro. A gente abre os livrinhos e a gente vê juntos os livrinhos de história nesse sentido. Para ensinar prevenção, para ensinar você conhecer seu Eu corpo. depois dar Kama Sutra pra minha filha. Olha que absurdo os livros que a minha filha tem. Com relação à cota a se trans. prevenir contra problema. lá. E a gente está falando de uma educação de cidadania, que nem eu tenho certeza com que você relação à cota concorda trans. que a escola é um espaço que tem que ensinar para sua Foco, filha Guilherme. que o racismo é errado. E o que a gente está defendendo... Foco, Guilherme, sem falar o que eu Por mim, quero você que você continuava fale. aqui na roda, que você era o debate mais decente que ele estava fazendo. Ele fala muito, cara. Ela aqui, boladona. Olá! Esse de boné também eu vi sentado no outro, tá sentado nesse. Foi aí assistir o debate, bonitinho. Como você Tudo bem, chama, deputado? querida? Prazer. Prazer, meu amor. Chegou Como você outra chama? do cu Tô bem, cagando, hein? Mariana. Mariana. Deputado, eu tenho muito problema de entender como que você consegue falar sobre cotas, sendo que a gente sabe que o principal problema das pessoas não conseguirem chegar na universidade é o sistema de educação que é falido. Eu concordo. Agora, até a gente conseguir resolver o problema do sistema de educação, eu estava falando com outro colega que passou Será que antes, ela que novinha infelizmente também, ano igual passado os outros os deputados de dois São Paulo, da direita, eles tiraram 10 bilhões de reais da educação. Então, eu acho que é um problema que só está piorando. Agora, enquanto a gente não resolve o problema da educação estruturalmente, você tem pessoas que, em razão da sua vulnerabilidade, em razão de uma série de situações que ela vive na vida, elas estão tendo as portas fechadas. Você precisa achar um paliativo para isso. Você precisa achar que são as ações afirmativas, que não excluem, eu concordo com você. Eu acho que toda cota ela tem que ter prazo de validade. Porque a cota, a gente Que é o que não tem, não né? precisa existir. Que é o que não eu tem, acho ela que a foi cota renovada ela por educação mais melhor. Que bom, porque a gente ainda não superou o problema que você tem do racismo Então, no mas Brasil, você no estava problema falando que é da importante ter educação. investimento em educação, mas eu olhei o seu histórico de PLs e de projetos de lei, o senhor não tem nenhum projeto de lei de incentivo à educação. Não, e mas ademais... você olhou mal, então, porque eu até aprovei um projeto para incluir educação sobre mudança climática na escola. O que eu vi que o senhor Eu aprovei propôs projeto de foi lei sobre permanência estudantil que nas os escolas. seguranças tenham segurança armada dentro das E universidades. educação climática, você não viu esse? Deputado. E meio de permanência estudantil dentro das escolas, Educação também não viu esse. climática, deputado, tá de sacanagem. Não, deputado, vamos esse lá, devia vamos ter falar mesmo, de... é que são muitos não, projetos deputado, Isso não é educação, deputado, não, deputado. 98, deputado, vamos... Já é 110, deputado, você tá vamos se atentar desatualizada. ao tema, deputado, vamos se atentar ao tema, por favor. Então Sim, vamos claro, lá. claro que você viu Você estava falando sobre metade só. cotas aqui, né? Você A citou pesquisa errada principalmente da as mulher, cotas mano, deu uma raciais. quebradinha nela, não tem- conseguiu. Ele até foi bonzinho, mano, que ele só falou assim, Vamos se atentar ao Tá tema, desatualizada. deputado. jogou no chat GPT.
Exatamente, mano. Chat, quais são os principais projetos? O deputado, cara, estou esquecendo o nome dele toda hora. Guilherme... Pô, tinha que ter o nome dele aqui. Um deputado de esquerda, tá de sacanagem. Guilherme Cortez, sobre o nome dele que eu não tava lembrando. Quais são os projetos de lei do deputado Guilherme Cortez de educação? Aí o chat, nenhum. Tentar o tema, por favor. Sim, Então vamos claro, lá. claro que você Você estava falando sobre metade só. cotas aqui, né? Você citou principalmente as cotas raciais. Sim. Tem Você um- acha que a tem gente um- deveria Ela ter tirado voltou 10 pro milhões de Não, educação? só Só um pra minuto. saber. Você Não, acha? deixa eu concluir Ela meu puxou o raciocínio. negócio e depois voltou pro assunto quando percebeu que tinha falado merda. Se você deixar eu concluir meu raciocínio, Aí eu você vai consigo te dizer sim ou não? responder. Eu consigo te Tá responder. bom. Tá, Você tem um termina relatório. dizendo isso. Tem um relatório que foi feito, na verdade, um estudo da UNB de 2000, junto com a Universidade de Illinois, Sim. de 2003 a 2014, onde eles verificam que as pessoas pretas que acessam a universidade pública, sobretudo, são aquelas de classe média, quando, na realidade, os pretos da escola pública que realmente precisam acessar a universidade não conseguem. Então temos que melhorar, não acha? Então, por que você não coloca um projeto de lei? Não, sobre vamos isso? fazer junto, só que a direita não vai aprovar, porque eles são contra isso. Eu acho que deveria ela melhorar tá... a escola. Você é a favor de mascota? Vamos! Então, vamos lá, tamo online. Papo reto. Papo retíssimo. Eu acho que Não, deveria na ter cotas realidade, desde o não. ensino fundamental, porque não sabe o que acontece. A pessoa vai lá, às vezes tem gente, por exemplo, que faz escola pública só no ensino médio, e daí uma pessoa que estudou a vida inteira em escola pública, desde a primeira infância, passando pelo fundamental, ou seja, A passou mulher por mais jogando um escolas públicas. ultimato nele. Cara, exatamente. Tipo assim, dando, mas pô, é isso aí, tá certo, então beleza. Eu adoro quando os caras da direita tentam pegar a pessoa da esquerda no pulo. E o cara, tipo assim, não, mas é isso que a gente quer, tá ligado? Tamo junto, então. Aprove um projeto assim, ó. Chega lá, não, eu quero ver se os deputados que ela apoia vão ajudar a aprovar esse projeto. Tá ligado? Vem com a gente. Nós nunca estudamos em escola particular, não Cara, tem um não. sistema de cota específico. Presta Então atenção. concordo com você. Você está propondo a gente melhorar e ampliar Mas o sistema de você não cotas, concorda não é? que as cotas é uma escada? Para que de fato, as eu acho que cotas é uma são uma maneira escada na de você realidade. compensar uma situação de desigualdade. Então você tem Não, uma mas aí desigualdade mas histórica no existe Brasil entre pessoas desigualdade em negras e qualquer pessoas lugar, brancas. até dentro de casa. Sim, Eu tenho esse, 2 irmãos. esse argumento, esses dias eu quase saí na porrada, não tô pronto pra contar essa história aqui em live não, mas um dia eu vou contar. Quase saí na porrada, também tô de sacanagem, mas eu quase discuti feiaço com uma mulher, que eu tive que me segurar muito pra não discutir. E o argumento principal que ela usava era tipo, essas coisas horríveis acontecem em todo lugar. Mas estava acontecendo no mundo todo, tá acontecendo no mundo todo, tipo assim... Exatamente, tá acontecendo em todo lugar. A gente tem que combater Criado elas. pelos mesmos pais, eles são E a desiguais. gente, Então e a gente tem que combater elas, não acha? Não, existe uma desigualdade natural. Você acha que uma pessoa... Você não concorda comigo que existe uma Eu acho que a questão desigualdade não é natural? Não, acho que não é Então natural. você- Eu acho que tem uma desigualdade social profunda no país em que depende da sua cor de pele, depende da escola que você estuda, Então você acha que é depende do racismo? bairro que você estuda. Eu acho que existe racismo estrutural no nosso país, sim. Fruto de 300 anos de escravidão no nosso país. Se você Então você pega acha hoje que o negro não tem número- capacidade de estudar e porque entrar na como eu universidade disse sozinho? Não, porque como eu disse para a colega anterior, a cota não é uma questão de capacidade, é uma questão de oportunidade. Eu acho que pessoas negras e brancas têm a mesma capacidade intelectual, mas infelizmente pessoas negras têm menos oportunidade por conta da precariedade, Eu fico meio da mal, violência assim, tá racial. ligado? Porque Porque as ela é pessoas... novinha também, eu acho, não sei. E tipo assim, ela tá defendendo uns bagulho que é completamente contra os melhores interesses dela por uma questão ideológica, assim, que essas pessoas fazem. E aí, enfim, não vou entrar em toda uma questão psicológica em volta disso, porque eu acho que não é meu papel. Mas eu fico mal, acho que isso é um negócio tipo, quando é um adolescentezinho em céu, eu acho mais engraçado. Estava te dizendo, 72% delas não terminam sequer o ensino médio por conta da discriminação. Então, aí não está falando se as pessoas têm capacidade cognitiva, intelectual Não, de na fazer realidade uma é o que prova. você está querendo dizer. Eu queria eu entender tô que falando de diferença oportunidade. entre você e eu a gente tem. Eu não sei como que é a sua Não, vida, você agora eu concorda- sei que a gente vamos precisa lá, ter você política concorda- pública para compensar Você concorda situações de comigo desigualdade. que você não teve escravo, eu também não tive escravo. Mas Como você que a gente concorda? pode Você acha que Obrigado, pessoas ela brancas e falar uma pessoas negras coisa no Brasil têm as dessa, mesmas oportunidades na sociedade? Não As tem? mesmas? Não tem? Eu Eu acho que consegui um não. emprego. Você Eu acho que também não. consegue um emprego? Eu Eu tenho con- acesso à educação, Ele é você tem? deputado. Mas quando você Eu vê a consigo comprar proporção um de carro, pessoas você consegue negras na comprar um universidade, em carro? Eu consigo concursos entrar na públicos, você universidade. acha... Você não consegue comprar um carro nem fodendo. Na economia de hoje, tu tá trabalhando com o quê?
Porque, pô, pelo amor de Deus, tá caro É demais. Desculpa, não entendi. Quando você pega, por exemplo, a proporção de pessoas negras na magistratura, no Tribunal de Justiça de São Paulo, e você pega a proporção de pessoas negras num presídio, você compara, você acha que é a mesma? ou é igualitário? Não, Você acha que é mas igualitário? no discurso da esquerda, quando Por que se que olha tem o tão poucas encarceramento, é pessoas óbvio que eles vão negras colocar ocupando- como a maior parte Mas é então vamos negra, né? falar Quando do na realidade judiciário. são pardos. Por que o judiciário, você tem tão poucas pessoas negras Pausa. lá, na sua opinião? Você foi votada. Meu Deus do céu, Mariana. Foi antes, mas tá bom. Caralho, o Casé TV não E eu pega gosto muito do uma. seu argumento quando você fala que 72% dos trans, eles evadem antes de completar o Sim, ensino médio. sim. Eu acredito que esse é o seu grande argumento para ter cotas trans nas Não universidades. só, também tem o levantamento da ANTRA que diz que só 0,3% das pessoas transexuais conseguem acessar o ensino superior, que eu acho que é um número alarmante. Tudo bem, mas nesse dado que você traz, 72% das pessoas trans evadiram a Entendeu? escola. Se 0,3% das pessoas gordas estiverem tendo acesso à universidade, voltando no argumento lá de trás, eu acho que tem que ter cota e foda-se, tá ligado? Só que falar desse jogando assim... Você não acha que a vou ver solução mulher lá seria na casa do dentro caralho. do ensino médio ou dentro do ensino fundamental, a gente pregar o respeito a essas pessoas? a Claro, gente... só que na rodada anterior vocês estavam chamando de ideologia de gênero e falando que você não tem que pregar o respeito. Mas aí você tá pregando um privilégio, uma Porque ele tá recompensa vestido por um igual mau comportamento das Bojack pessoas Horseman. trans. Ah não, para. Pelo amor de Deus. Pô, vi só a jaquetinha. Nossa, papo reto, a camisa azul. Caralho, mano, aí é foda. Caralho, sacanagem. Não, é porque eu acho que tem que fazer as duas fundamental. coisas. Eu acho que a escola tem que ensinar o respeito, porque eu não acho que nenhuma das pessoas trans deveria evadir em razão da sua identidade, do bullying que sofre, só que para isso você precisa debater sexualidade e gênero na escola para ensinar o respeito, coisa que vocês são contra. Agora, também eu acho que se você tem uma realidade de vulnerabilidade que não dá as mesmas oportunidades para as pessoas, uma pessoa que, sei lá, tem que evadir da escola, é expulsa da sua casa, muitas vezes tem que recorrer à prostituição, que é o principal destino, que as pessoas são empurradas, ela não vai ter a mesma oportunidade de fazer um cursinho, prestar um vestibular, ter o mesmo tempo de preparação de uma pessoa que passa 8 anos Isso aí já estudando no perdeu o ano debate, para entrar vamos em tirar medicina ele. na Não, USP. ele não falou Então, você nada tem que criar ainda, não algum conseguiu nem sistema falar de nada. equilíbrio. As cotas Mas das esses são bons pra afirmativas gente. Porque nada aí é mais quando são ele tem a do que oportunidade maneiras de de... você equilibrar situações de desigualdade, que não tem que ser permanentes, elas têm que existir até o momento em que a sociedade Aí, consiga já tão resolver essa querendo tirar desigualdade. ele. Mas concordo com você, que bom que tem alguém Tá, da direita defendendo o respeito. Não, tudo bem. das pessoas LGBT nas escolas. Eu entendi esse argumento, mas e Cara, as pessoas chegou que aí evadem a escola imediatamente. por violência Eu doméstica? respeito pessoas E essas trans. pessoas que evadem a Todo mundo. escola por... Você foi votada. Quando a pessoa é razoável, vocês tiram ela. Caralho. Chegou o Casé TV. Porque é muito engraçado você falar isso, porque na verdade o governo Lula, um governo de esquerda, foi o governo que mais tirou pessoas. Quer ver que ele fala um Vamos lá. negócio assim? A política de cotas, principalmente racial, é a coisa mais preconceituosa que existe. Não sei se você conhece como é que é Todos feito o nós tribunal somos de iguais. cotas ou o tribunal de cor. Só que assim, é tão humilhante para aquela pessoa ao ponto de terem que ver a textura do cabelo dela, ver se ela é preta suficiente para ter aquela cota. Diversas pessoas que são filhos de pais negros não têm acesso a cotas. Então é uma política falida. Né? Acredito Você acha que você deveria entrar numa universidade alegando que é negro? Não, eu não, E que não porque eu tem não que ter um sou negro. mecanismo para não tem que ter um mecanismo para você Mas aí, averiguar isso. mas aí que eu entro. A esquerda ela sempre defende critérios subjetivos. Mas né? se Isso é culpa você de fosse uma vocês. pessoa de mau caráter, que eu tenho certeza que você não é, e você tentasse entrar numa universidade utilizando esse critério, você não acha que tem que ter algum mecanismo para identificar? Eu acho que tem que ter um mecanismo. Tem que Agora, ter. a questão é o seguinte, Tá. como todo mundo concorda que eu não tenho dúvidas, a educação brasileira é falida. Sim. E é culpa de vocês da esquerda. Mas que foi a não, só direita um que segundo, tirou deixa Porque eu o governo finalizar. Lula foi o maior esquema de corrupção da história do Brasil. E o Lula, ele roubou 1,5 trilhão de milhões de reais de dólares com a Friboi. E ele tirou dinheiro que seria para a educação. Educação não foi? Não, foi o Lula que em 2023... Não, só um segundo, deixa eu Sabia, terminar de falar. mas não Posso dá. terminar de falar ou não? Pode, claro. Porque foi o Lula em 2023 que cortou 339 milhões de reais da educação E o básica no Bolsonaro Brasil. não cortou nada. Não, foi o Lula que Não cortou nada. Mas tá Das querendo universidades. falar de um governo de pandemia que, Não, vamos que falar após um... Calma aí. Não, em É que você 2019, não tá deixando eu era terminar de antes da falar. pandemia. Você quer calar a juventude, hein, velho? Não, pode Calma falar, aí, adoro deixa eu falar, falar. mas eu gosto de debater com o jovem. Então deixa eu terminar de falar, vamos lá. Né? O Que a vida não é um Lula, morango. o Lula sem pandemia e com um caixa Morango alto que o amor. Bolsonaro deixou mesmo após a pandemia, inclusive, uma gestão perfeita que ele fez, comprou as vacinas e Perfeito. tudo mais.
Caraca. O Lula foi lá e cortou Reconhecido 300... internacionalmente pela qualidade, né? Inclusive o Lula foi lá e cortou 339 milhões de reais da educação básica. Então, assim, a educação básica no Brasil ela é falida, e não só a educação básica, mas todo tipo de educação ela é falida por conta de governos petistas que governaram o Brasil durante anos. Mas Uma então a maior gente teve esquema de Bolsonaro corrupção que fez esse Brasil já viu. essa redução na educação, principalmente falando com as universidades, isso era 2019, antes da pandemia. Você acha que foi certo? Não, eu acho que o corte na educação não é certo, indiferente, e não acho que aqui ninguém concorda disso. O Temer lá, que ele congelou o investimento público na educação durante 20 anos. O Temer que era vice da Dilma, que Sim, você votou, né? Mas você votou nele. É um problema, eu fui contra o governo dele. Não, mas você votou no cara, brother. Eu adoro esse argumento. Eu amo esse argumento. Você votou no cara, você votou no Michel Temer. Você tinha a opção, ou você votava no Michel Temer, ou você votava no Aécio. Tá ligado? Você poderia ter votado no Aécio se você concordava mais com o Aécio do que com o vice da Dilma. Tá ligado? Você tinha essa opção. Você tem que congelar o investimento público na educação por 20 anos? Qual direitista na história votou pensando no vice? O direitista ele não pensa nem no cara que tá lá, ele só vai em quem mandam, assim, é impressionante. Você votou na Dilma ou não? Cara, a gente não tá falando disso, a gente tá falando do investimento na educação. O deputado devia jogar as cagadas do Bolsonaro nele e falar, mas você votou no Bolsonaro. Mas ele falou, o Bolsonaro falou, o Casa TV falou que o governo Bolsonaro foi perfeito, comprou as vacinas. Não dá, ele vai negar, porque a esquerda, o Lula... A gente tá falando de investimento na educação. Você tá falando do Temer, brother. Isso aí, eu criticava a Dilma por ter botado o Temer lá. A galera que era contra a Dilma apoiou o Aécio, não você que apoiou o Temer. Tô certo ou errado? Eu votei na Dilma porque ela era melhor que o Aécio. Então votou no Temer. Então votou no Temer. Para, cara. Ou você não vota no vice. O vice ele se escolheu sozinho. Você é a favor de congelar o investimento público na educação durante 20 anos? Eu acabei de criticar o Lula aí, cara. Mas você é, então você é contra o Temer também, não, só pra entender. E você é a favor dessa política preconceituosa de cotas ou não? Você é a favor? Claro que eu sou. Política preconceituosa, você é a favor? Não é preconceituosa, uma política de você corrigir desigualdades. Uma política que você mede o lábio da pessoa, você acha justo? Eu sou contra que picareta branco, que nem você, se quiser entrar numa universidade pública... Você não fala assim de mim, não, irmão. Não, mas gente que quer entrar numa universidade fraudando o sistema de cotas, eu sou contra que possa fazer isso. Você não acha? Eu tô respeitando você pra caramba. Eu também, eu tô falando pessoas que são... Não, eu falei pessoas picaretas que nem você. Se quisessem utilizar isso, eu sou um homem muito honrado que trabalho com política. Eu tenho certeza que você não faria isso. Por isso você concorda comigo que você precisa... Picareta é quem apoia governo Lula. Picareta é quem tenta esconder que votou em Dilma Rousseff, cujo vice era o Michel Temer, e vem criticar o cara agora como se a culpa fosse nossa. Afetou é um frágil, mano. Pô, picareta não aguentou. Eu fico feliz em pagar teu salário que tem coragem de chamar um jovem de 19 anos de picareta. Eu acho que quem quer fraudar a cota é picareta. E você acha que eu quero fraudar a cota, brother? Eu espero que não, mas eu acho que você tem que, se você tá defendendo tanto assim que você não tem que ter nenhum sistema de identificação, algum motivo deve ter. Eu acho que é um sistema falido que vocês apoiam. Eu acho que isso tá claro pra todo mundo. E você acha que você não tem que ter nenhuma medida de compensatória pra você compensar essa desigualdade? Calma aí, você tá dizendo que uma pessoa que você tá dizendo que uma pessoa que escolhe virar mulher, uma pessoa que calma aí, vamos lá, uma pessoa que escolheu virar mulher, ela tem que ter privilégio pra entrar na faculdade porque ela não consegue concorrer na ampla concorrência. Uma pessoa que apanha na escola e por isso ela tem que sair da escola porque ela sofre bullying por conta da sua então uma pessoa sofreu bullying na escola, agora ela precisa ter cota na universidade. Quem nunca sofreu bullying na escola, né? Pô, esse é o mimimi da esquerda, por isso que a sociedade tá cada vez com mais doenças mentais, cada vez mais... Ai, o bullying, pelo amor de Deus, quem nunca sofreu bullying na escola? Caralho, falou. Meu mano, me desculpa, deve ter sido difícil mesmo. Pô, essa carinha na escola, nossa, eu tenho até um pouquinho de pena. Eu acho que tinha que ter cota pra ele em específico, honestamente. Com mais doenças mentais, porque ele não abandonar o ensino médio foi uma vitória, mano. Você é um guerreiro. Cada vez mais. Ai, o bullying, pelo amor de Deus, quem nunca sofreu bullying na escola, cara? Você não acha que a gente precisa ter bancas pra identificar essas pessoas que estão utilizando Quem nunca foi jogado na lixeira? Pô, pelo amor de Deus. Vamos medir o lábio das pessoas. A direita normaliza o bullying e a agressão contra os filhos. Mano, papo reto. Todo mundo apanha. Todo lugar no mundo gente morre. Cara, impressionante. Pô, vamos medir o lábio das pessoas? Tem que ter métodos pra identificar isso. Eu acho que essas bancas são muito sérias. Os nazistas na Segunda Guerra faziam isso com o judeu. Os nazistas faziam isso na Segunda Guerra. Os nazistas botavam cota na universidade pro judeu. Uma das coisas mais famosas que os nazistas faziam era o premiadíssimo sistema de cotas para judeus em universidades alemãs. Você tem que escolher, ou você diz que você não pode ter cotas para pessoas trans porque não tem como você averiguar, ou você diz que as bancas elas são erradas. Você tem que escolher quais os argumentos você defende. As cotas são falidas, cara, essa é a questão. As cotas são falidas. Como você resolveria o problema da desigualdade? Melhorando a educação e elegendo bons deputados. Bom.
Minha terceira Cara, afirmação. rapaziada, muito bom. Muito bom, cara. Esse vídeo tá engraçado até, não vou mentir não.